Boa noite, eu sou a Fabiana, sou coordenadora da Educação Infantil do Vera e com muita alegria a gente abre essa conversa, quebrando os muros da escola e partilhando como a gente trabalha aqui na Educação Infantil do Vera com toda a nossa comunidade. O que viveremos aqui nesse encontro faz parte da nossa vida cotidiana, na formação dos educadores, atualização do projeto e na investigação dos pensamentos dos nossos alunos, na intenção de dar visibilidade à cultura da infância por meio das suas aprendizagens. Quero agradecer, em especial, a Andréa Luizzi, coordenadora do Instituto, pela parceria na organização e divulgação desse encontro. Mas mais ainda, pela oportunidade de abrir essa reflexão para educadores de fora da escola, com os quais poderemos, a partir de agora, dialogar e ter o nosso projeto problematizado. Bem-vindos! O mesmo agradecimento às famílias do Vera, que nos escutam agora e estiveram conosco no enfrentamento desse ano tão desafiante e que nos pediu parceria e inventividade. Quando partilhamos ideias, práticas, temos a oportunidade de confrontar pontos de vista e deslocar nossos pensamentos, aprender e transformar. Agradeço a oportunidade de estarmos todos aqui. Bom, não há dúvida para ninguém dos grandes desafios desse ano. E a ideia de colocá-los aqui em evidência tem o propósito de aprendermos juntos sobre o que vivemos. A frase do Suassuna, não sei, só sei que foi assim, é inspiradora frente a tantas incertezas que vivemos. Viver e habitar de fato a incerteza foi e continua sendo um exercício muito importante desse ano. Viver a incerteza é bastante desafiante para o pedagogo, que na história da educação foi sempre detentor de conhecimento dos saberes e das certezas. Cada vez mais temos tomado consciência e integrado ao projeto pedagógico que não temos o controle dos contextos que habitamos. Também não controlamos o que nossos alunos vão aprender, e menos ainda como viverão os seus processos de aprendizagens a partir do que temos proposto. O que nos pauta como escola não é poder ter o controle, e sim intencionalidades norteadoras, que partem de valores, princípios e contornos curriculares. Um planejamento minucioso dos contextos de aprendizagens que oferecemos às crianças, a gente faz levantamento de hipóteses e nos colocamos em uma escuta permanente. Exato como a experiência da criança se dará, é o espaço do não saber, que na observação, escuta e interpretação, colocamos em relação com todos os nossos saberes. Precisa haver espaço para aquilo que é imprevisto na pedagogia, para o que chamamos de inusitado. E por isso, escutar nossas crianças e uns aos outros é um valor central desse projeto pedagógico, que se efetiva no dia a dia, relacionando escuta e intencionalidades curriculares. É da escuta que partimos para as proposições e interpretações de aprendizagens. Como escutar nossos alunos à distância? Foi a pergunta que nos acompanhou o tempo inteiro. Então, também não há dúvida de que foi e ainda está sendo um ano de muitas aprendizagens. Aprendizagens intensas, porque mexem conosco pelo estômago. Deu muito frio na barriga, gera desconforto. E esses movimentos nos abrem para uma possibilidade de inventar novas formas de estar em relação em uma comunidade de aprendizagem. E isso não é pouco, e avançamos muito nesse sentido. Cada um de nós, individualmente, em transformações pessoais e profissionais, mas muito como grupo, como equipe, como comunidade que se dispôs a aprender e inventar junto nesse tempo. Nesse ano de pandemia, ficou mais uma vez evidente que as crianças são pouco escutadas e consideradas na nossa cultura contemporânea. E nós, como escola, nos esforçamos para que elas tivessem lugar. O ponto de vista delas e suas necessidades nesse tempo de isolamento social foram pouco consideradas em tantas decisões e encaminhamentos coletivos e públicos, que, mais uma vez, sobrepôs a lógica do mundo adulto às necessidades das crianças. E é preciso dizer que não só os órgãos públicos sobrepõem a lógica do mundo adulto às crianças. Quantas vezes nós damos valor às expressões cotidianas das crianças? Quantas vezes as escutamos de verdade? Quantas vezes não acessamos a densidade do que elas nos dizem?
as crianças se expressam por pensamentos tidos pelos adultos como desorganizados. Elas se expressam por metáforas, acionam o mundo imaginário com muita facilidade, fazem conexões efêmeras, integram várias linguagens que vão muito além da oralidade. Enfim, ela constrói novas lógicas que muitas vezes se diferem da lógica formal dos adultos. Elas têm um jeito próprio de pensar e se expressar. E por isso, a habilidade da escuta é desenvolvida em nosso projeto de formação. Ter adultos sensíveis, porosos às experiências das crianças e com uma escuta qualificada para fazer relação com as intencionalidades do projeto é uma tarefa constante em nossa prática. Nesse ano, o exercício da escuta também foi vivido pelas famílias, com as crianças em suas casas. Acabamos nos aproximando muito das famílias da nossa comunidade para compartilhar concepções, valores, intenções e podemos contar com a escuta delas, do lugar de pais. Então, relacionar as escutas de pais com as escutas de professor e interpretar as experiências das crianças pela lente do nosso projeto foi o grande desafio. A escola coube partilhar valores, princípios e concepções com as famílias, encaminhar proposições pela plataforma educacional ou materiais para casa, fazer encontros síncronos com as crianças e famílias, receber os pontos de vista dos pais e interpretar as aprendizagens para construir continuidades. A escola coube sustentar vínculos, viver o exercício da escuta e sustentar o sentimento de pertencimento a um coletivo, que entendemos como direito das crianças. Todas as ações fizeram muito sentido desse tempo de escola remota e vieram a mitigar as muitas perdas que todos nós vivemos nesse tempo. Mas o nosso projeto, ele é fundamentalmente presencial. E nesse finalzinho de ano, com a oportunidade de ter as crianças na escola, isso se evidencia para os pais, professores e para as próprias crianças. As relações e os encontros cotidianos geram acontecimentos que, ao vivo e a cores, afetam os sujeitos que a viveram. E esse afeto, subjetivo e central para o processo de aprendizagem. Estar no mesmo espaço, pertencer ao coletivo, se concretiza presencialmente. Na nossa cultura atual, a escola é um espaço fundamental na construção desse sentimento de pertencimento ao coletivo. Na cultura atual, que na cultura atual tem feito tanta falta. É preciso se sentir parte do todo para a construção de um mundo mais justo, em que parta dos direitos de todos. A escola tem um papel preponderante nesse processo. Abro aqui, então, a nossa conversa entre esses queridos profissionais que são apaixonados pela aprendizagem e pela infância. A Clélia e a Luciana são orientadoras da educação infantil do Vera. E o José, o nosso querido Ju, é conhecedor da infância pela arte, pela filosofia e pela educação. Ele tem estado conosco, nos provocando a manter coerência entre nossas concepções, valores, princípios e práticas. E tem sido pelo confronto de interpretações e evidenciação de incoerências que temos nos movimentado. Porque mais do que acertar sempre, desejamos o constante movimento de atualização do nosso projeto político-pedagógico. Vou passar então a palavra para a Lu, que vai contar parte dessa construção do que vivemos e vai falar de uma cena vivida com o Grupo 1. E depois, para a Clélia, que trará uma cena muito simples e cotidiana do Grupo 4, mas que nos trouxe muita reflexão e aprendizagem. O Ju entra no relato delas, levantando problematizações na relação com as nossas concepções de aprendizagem. A ideia é que aconteça uma boa conversa aqui entre nós. Todos muito bem-vindos, tá bom? Lu, tá com você. Obrigada, Fá. Obrigada, boa noite a todos, bem-vindos. Para nós é uma alegria recebê-los aqui, poder partilhar um pouquinho desse muito trabalho que foi esse ano. Eu sou a Luciana, orientadora na educação infantil da Escola Vera Cruz. Esse ano, especialmente, trabalhei com o Grupo 1, né, que são crianças que entram aí a partir de 11 meses, mas que nesse momento estão aí com 1 ano e meio, 2, um pouquinho mais.
esse nosso trabalho, né, essa nossa apresentação vai ser organizada, a minha fala vai ser organizada em duas partes. No primeiro momento, eu vou vou fazer uma breve contextualização para vocês, como é que ao longo desse percurso de escola remota, a gente foi tomando as decisões sobre essa construção conjunta. Como é que essa relação, então, entre o presencial e o remoto se deu? Tá? No segundo momento, eu, a Cléia e o José, como a Fá já comentou, vamos trazer experiências das crianças. A minha experiência está um pouco mais relacionada a esse tempo remoto, a experiência que eu vou compartilhar das crianças do grupo 1 e a experiência que a Cléia vai trazer do grupo 4 já tem mais a ver aí com essa nossa possibilidade atual do retorno presencial. A gente vai ter as duas como interlocutor, o José, que vai entrar nesse bate-papo conosco. Então, eu vou iniciar compartilhando com vocês uma organização aqui que eu fiz para ajudar a minha fala. Vamos lá. Isso. Muito bem. Então, essa é a nossa escola, né? A nossa experiência dessa escola à distância. Bom, nós achamos importante contar para vocês que desde o início da previsão de uma quarentena, nós começamos uma discussão sobre o que seria essa experiência de escola à distância e como é que ela se daria para crianças tão pequenas. O nosso principal questionamento nesse ponto era como queremos que as crianças vivam nesse momento. O que, na verdade, nos trazia muitos outros questionamentos, que era o que a gente mais tinha, né? Todos tínhamos nesse momento. Então, como é que se daria essa experiência de escola à distância? O que nossos alunos viveriam e aprenderiam na quarentena? Como é que nós, educadores, poderíamos evidenciar os sentidos que as crianças dão ao que estão vivendo? Como garantir direitos tão importantes e tão valiosos, direitos das crianças, como a continuidade, a relação com seus pares da mesma idade, um direito a expressar as suas ideias, a sua curiosidade, o seu pensamento, a sua imaginação, os seus afetos pelo mundo, os seus sentimentos. Outro ponto que balizou as nossas reflexões e tomadas de decisões foi o de como convidar as famílias a participar desse movimento. Claro, buscando considerar que as famílias também estavam vivendo um momento muito inesperado, de muita imprevisibilidade, com questões que envolviam a mudança de rotina abrupta, a mudança de trabalho, o trabalho em casa, muitas vezes a falta de uma ajuda que alguns contavam em casa, ou do próprio encontro entre familiares. Nós tínhamos clareza que esse processo envolveria a parceria com as famílias. Se nós acreditamos na potência das crianças, em uma criança que é capaz de aprender em diferentes contextos, para nós o importante era como atualizar essa ideia na relação com o contexto casa e nessa parceria entre família e escola. Como sustentar essa imagem de criança que sempre foi e é tão importante para nós. O convite, então, foi para que os pais pudessem viver esse processo ao lado de seus filhos, no contexto casa, como sujeitos da experiência, no lugar de pais, como a Fá já mencionou na fala dela, e não como professores. O que queríamos, desde o início, era compartilhar com as famílias a curiosidade das crianças pelo mundo e escutar a forma como elas, famílias, também olham para isso. Considerando a necessidade de mudança que o isolamento nos impôs e uma prática nossa, cotidiana, sempre pautada nas relações,
na proximidade, na presença, nas trocas, nas conversas diárias na porta de sala, situações que entendemos como muito necessárias para a construção de uma experiência educativa comum, de uma parceria na relação com a educação das crianças. Para nós, valores como presença, co-construção e experiência como aprendizagem precisariam ser atualizados e reinventados por todos nós. Em nosso cotidiano escolar, a experiência como aprendizagem acontece no entrelaçamento de relações. Relações afetivas, relações sensoriais, relações cognitivas. Esse entrelaçamento de relações é o que possibilita a construção de um conhecimento complexo e singular, emancipatório e autônomo. Aprendizagem essa que se constitui por um sujeito em relação com aquilo que o modifica, com o que faz movimentar o pensamento, convocando-o a viver a aprendizagem como experiência, ao auto-organizar conhecimentos para gerar novas problematizações e, a partir daí, criar soluções de problemas, produzindo novas narrativas. Esse momento em que a distância se impôs e os recursos digitais foram nossa base de comunicação, buscamos, então, estabelecer uma interação a partir das experiências vividas nesse novo cotidiano imposto pela pandemia. Atualizar essa experiência como aprendizagem continuaria sendo o nosso foco. Não se tratava de atualizar as forças, mas sim as formas de encontro, presença e comunicação. Trilhamos um caminho construído na relação com a experiência que se deu nesse processo, tomando as decisões sempre pautadas em nossas reflexões, nos encaminhamentos que a questão da saúde impunha, na relação e escuta com as famílias, nos estudos que sempre estiveram e estão presentes em nosso cotidiano, e nas tentativas, no sentido de nos permitir viver essa experiência. Eu queria convidar o José um pouco para entrar nessa minha fala, na relação da experiência, da aprendizagem, dessa atualização do cotidiano. José? Hey. Olá, bem-vindo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma vez, né? Que essa é a nossa jornada de relação que a gente tem aqui já há tantos anos, né? Então, boa noite a todas, todos e todes. Bom, primeiro, acho que tenho que agradecer essa oportunidade da gente estar aqui se expondo e expondo, né, a nossa trajetória publicamente. Considero isso um marco histórico para a nossa experiência, né? E também a Fá e a Lu, por já trazerem aqui as evidências e a importância desse trabalho de equipe, que envolveu tantas decisões conjuntas e a realização de ações, né, necessariamente concretas para que pudéssemos objetivar uma nova experiência educativa com crianças pequenas e que acabou por exigir um grande empenho de nós educadores e das famílias para que juntos pudéssemos descobrir o que seria mais viável e significativo para todos. Então, diante desse intenso empenho de todos nós, sabíamos que faria parte desse processo o enfrentamento do desafio de procurar modos para lidarmos com as incertezas e as imprevisibilidades, como já foi dito aqui. Quer dizer, parece-me que tudo estava e ainda está por se configurar a cada instante.
E isso coloca em xeque aquela confortável sensação de que está tudo sob controle, né? Ou pelo menos deveria estar. Só que tem um detalhe que eu acho importante ressaltar aqui, só para reforçar tudo que já foi dito, é o fato de que, mesmo diante desse estado de não controle, né, e das urgências para se tomar decisões, isso não quer dizer que nós seguimos agindo descontroladamente a ponto, por exemplo, de abandonarmos o rigor para se fazer valer os princípios e valores que cotidianamente respaldam o trabalho da escola. Então, da nossa parte, só para contribuir com mais um pouco com as indagações que a própria Faja trouxe, vou trazer mais algumas, que seriam tais como: é possível garantirmos o rigor da nossa concepção de ensino e aprendizagem dentro desse cenário? Quais decisões precisaram ser tomadas envolvendo diretamente as famílias? Qual será a estrutura organizacional e pedagógica para garantirmos o trabalho em equipe e com as crianças? Foram essas, né, dentro de tantas outras preocupações, que revelam a presença atenta que nos foi exigido para que cada um de nós pudesse contribuir com a nossa participação conjunta, colaborativa, coparticipativa, e percebermos quais seriam as operacionalidades a serem escolhidas diante dessa vulnerabilidade de que a própria situação nos impõe. Então, esse movimento de colaboração atento e cuidadoso nada tem a ver com permanecer à deriva no mar de inseguranças, de se relacionar descontroladamente com a realidade que se configura, né? Ou seja, o desafio mesmo era preciso configurar um outro tempo e espaço educativo. Não é inventar uma outra educação, é um outro espaço, configurar para a gente continuar o nosso trabalho. Então, quando foi dito aqui, por exemplo, que o esforço, né, para garantir as condições tecnológicas não eram suficientes, não era só isso que bastava, é porque a nossa preocupação era de que esses recursos fossem os meios facilitadores para nos aproximarmos uns dos outros no distanciamento, resguardando o valor e a singularidade em seu direito de expressão. E, simultaneamente, garantir que o sentido de comunidade vividos na escola não diminuísse a sua potência, porque a relação no processo de aprendizagem é para nós um grande valor, que entrelaça, como a Luciana já falou aqui, que entrelaça a cognição e a afetividade por meio da troca entre singulares pontos de vista. Então, estamos sempre aprendendo uns com os outros, nos encontros que estabelecem relações com e entre as crianças, com e entre os adultos, com e entre adultos e crianças. Daí o sentido de dizer que, para nós, essa experiência educativa, né, tanto para a criança quanto para o adulto, é e sempre será nova, porque essa é uma experiência que é processual e não se mantém, e que se mantém, aliás, ativa nessa produção de diferença, ou seja, ela não se finda, mas está sempre se renovando, né? Por isso que ela é complexa, e complexa porque não tem uma prescrição, né, para sua realização, e nem se deseja buscar uma única trilha. É singular porque valoriza o que lhe é originário. Emancipatório porque incentiva a responsabilidade pelo que se escolhe. E autônoma porque valoriza o seu livre-arbítrio para a construção de sentido. Então, na relação com a criança, e o que nos cabe é escutar, né, como a Fá também já falou, e interpretar o acontecimento da aprendizagem, e não simplesmente
a gente fica lá tentando verificar o que ela aprendeu. As afecções e as percepções da criança, essas afecções e percepções que criam conexões e constroem sentido para a experiência. Assim como também estabelece vizinhanças com outras experiências já vividas, né? E que aí elas se atualizam. Então, essa conectividade entre afecção e percepção da criança não se difere também da aprendizagem da gente, né? De nós adultos. O que aprendemos, fica aqui uma pergunta, né? O que aprendemos quando estamos atentos ao acontecimento da aprendizagem da criança? E essa é uma pergunta que move o nosso também processo de aprendizagem. Então, diante dessa pergunta, eu acho que nada mais interessante e justo chamá-lo de novo aqui para mostrar para nós, compartilhar conosco uma experiência realmente interessante, né? E que pode elucidar bastante isso tudo que a gente está falando aqui. Então, Lu, vamos lá? Vamos. Obrigada, José. Sua fala sempre nos provoca, né? E apenas um comentário, né? Você fala do quanto a gente olha com tanto cuidado e atenção para essa relação com a aprendizagem das crianças e o quanto nós, adultos, também estamos nessa relação, aprendemos também, e aprendemos na relação com as crianças e também na relação com os nossos próprios afetos, né? Na relação com as crianças e na nossa própria vida profissional. Bom, então eu vou contar para vocês agora um pouquinho, entro aqui na segunda parte da minha fala, eu vou contar um pouquinho essa experiência do Grupo 1, tá? Antes de chegar na cena em si, eu vou contextualizar um pouco desse trabalho desenvolvido. Acho que o José também trouxe essa questão da invenção, da criação, do ser autônomo, que a gente pode pensar nessa questão da autoria, né? Isso também precisou ser muito repensado, muito reinventado. Nós iniciamos o trabalho com a investigação do Grupo 1, né, que parte da ideia do corpo no mundo, o mundo no corpo, naturezas, e tem como principal intenção investigar os sentidos que as crianças expressam na relação com a natureza. Mas de que natureza a gente está falando num tempo pandêmico, com todo mundo trancado em casa, com casas tão diferentes, com contextos tão diferentes? Essa é uma investigação curricular que acontece com o nosso Grupo Série, ela nos acompanha há alguns anos. E por que a gente mantém, né? O que a gente acredita num currículo que considera a necessidade de trazer os conhecimentos culturalmente instituídos, né, produzidos pela humanidade ao longo do tempo, para dialogar com o que emerge na experiência de aprendizagem e na própria aprendizagem da experiência vivida na escola pelas crianças. Então, foi esse ponto de partida na relação com essa nossa circunscrição, esse nosso assunto, a gente costuma chamar, que a gente ficou provocada a pensar como é que isso se daria esse ano, especialmente nas casas, né? Vale ressaltar que todo esse material ele é construído e debatido pela equipe do Grupo 1 e foi produzido em parceria com as professoras, a Sil, a Dani Morita, a Fê Vignola, a Nath, a Sofia, a Mari. Esse ano a gente teve como parceira constante nos nossos encontros de pensamento, de reflexão, de construção desse material, a Betinha, que é nossa professora de educação corporal e se juntou a nós, e a presença sempre importante para nós, com um ponto de vista provocador, da Daniele Silva, que é a atelierista que acompanha esses grupos, tá? Então, pautadas nos nossos princípios e valores do nosso projeto político-pedagógico e trazendo como intenção
com esse projeto de investigação, a possibilidade de nos constituirmos como uma comunidade de aprendizagem, em que crianças, famílias e a equipe seriam sujeitos dessa experiência. E outra, nossa intenção constante na escola, que é dar visibilidade à expressão das crianças. O nosso convite, então, para as famílias foi de transformar essa experiência tão cotidiana e viva em todas as casas, com os alimentos, presente no nosso cotidiano rotineiro, como algo a ser adentrado e explorado por novos olhares e perspectivas a partir do gesto das crianças. A ideia não era transformar a casa em escola, mas transformar a cozinha em um lugar novo, um lugar de aprendizagem. Assim surgiu a ideia do nosso ateliê, da nossa cozinha como um ateliê de experiências. Mas como é que isso se deu efetivamente? Tá? A ideia foi enviar para casa um material com instrumentos que se manteria com as famílias e as crianças em casa ao longo de toda a investigação. Esses foram os primeiros a ser enviados. Uma cesta com alimentos e um encarte que traria uma provocação sobre esse convite que a gente estava fazendo ali em casa. No primeiro envio, havia uma cesta de frutas, que depois foi seguida por uma cesta de legumes, que depois foi seguida por uma cesta de alimentos, que trazia frutas, legumes, e seguia na relação com a investigação de cada grupo. O que despertou nas crianças e que os professores puderam continuar investigando. Os pigmentos que podiam surgir, a relação de mistério em cada fruta, sabores, transformações, enfim. É importante dizer que, embora o material inicial tenha sido construído coletivamente e a gente trocava semanalmente as experiências dos grupos, cada grupo segue pelo seu caminho de investigação. No primeiro encarte, havia também uma declaração das intenções, das nossas intenções, nossas hipóteses, e um convite às famílias para que elas preparassem esse espaço em casa e se relacionassem inauguralmente com a inspiração do olhar das crianças. Como é que seria preparar um espaço e se relacionar com esses alimentos a partir do ponto de vista das crianças? Que as famílias estivessem ao lado das crianças como parceiros curiosos, não se sobrepondo a elas, e sim ouvindo o que elas trariam. Ouvindo antes de propor qualquer coisa, antes de propor qualquer situação. Adultos que se relacionariam com os pensamentos das crianças e trariam suas ideias nessa relação, não com o que conhecem ou sabem a priori, ou o que gostariam que as crianças soubessem ou conhecessem sobre cada fruta. Seria na relação com a expressão das crianças. Então, agora eu vou contar um pouquinho para vocês da cena, tá? Aqui eu inicio um pouquinho esse recorte de uma pequena experiência. Essa cena aconteceu no encontro síncrono. Esse grupo em especial da Mari, da Nath e da Sophie, tinha encontros síncronos com as crianças 2 vezes na semana. Isso foi um percurso construído. Esse trabalho é agora, do segundo semestre, iniciou em agosto. No primeiro encontro, todo o grupo se reunia. No segundo encontro, elas tinham o que a gente chama de subgrupo, um grupo menor de crianças. Elas já tinham recebido a cesta, o encarte, era a cesta de frutas, e no encontro síncrono, então, se dava esse grande encontro entre as crianças e as professoras, o material e as famílias. Bom, aqui começa, então, a nossa análise. A nossa intenção, né, quando a gente prepara os encontros síncronos, a nossa intenção na relação com as crianças nesse encontro era poder nos relacionarmos com as conexões que elas fariam a partir desse encontro, com esse contexto em casa. O que elas
trariam como conexões a partir desses sujeitos da experiência. O que a gente pode chamar de sujeitos da experiência em cena? Quais seriam os sujeitos aqui? As crianças, os professores, os pais ou adultos que acompanham, que não aparecem aqui claramente, mas estavam com as crianças. A melancia, as frutas, os instrumentos, todos esses são sujeitos que interferem e se põem na relação com a experiência. Ju, vou te convidar um pouquinho para entrar agora. Você quer falar um pouquinho sobre essa questão do sujeito da experiência? Sim, eu posso. Vou falar assim muito rapidamente, porque na verdade eu acho que conforme você vai mostrar a sequência aí, a gente pode aprofundar um pouco mais. Mas é interessante porque assim são pessoas e objetos no meio dessa relação toda, né, que temos aqui vendo, que são as frutas, né, nesse caso aqui uma fruta, e a criança, mas também tem todos esses adultos que estão ali expostos, né, pelas imagens, fora a família que também estava em casa, né, que estão todos participando dessa experiência desde o seu ponto de vista, desde o seu lugar, né? Então, esses sujeitos que compõem a mesma experiência, só que essa experiência ela tem um sentido e um significado totalmente singular para cada um desses sujeitos, né? E aqui eu queria chamar a atenção que você provocou, né, Lu, dizendo a fruta, será que a fruta é um sujeito? Eu acho que sim, nesse sentido aqui, principalmente nessa experiência, para mim fica muito notório isso, porque a partir do momento em que a Teresa ela modifica, né, ela altera, ela intervém na melancia, né, a melancia também modifica e intervém ela. Então, ou seja, tem uma troca ali, uma relação de intervenções e de afecções entre ela e a fruta, né? Que a fruta passa também a ser um sujeito da experiência, a ser explorado, a ser investigado e intervir, né, na própria experiência, como uma coisa ativa. Isso. Acho que a gente pode falar dos afetos, né? Como é que os sujeitos se afetam na experiência? Como é que a ação da Teresa afeta a melancia, que transforma a ação da Teresa, que transforma, quer dizer, essa relação e essa conexão entre sujeitos. Acho que desde o início nos chamou muito a atenção nessa cena, acho que vale contar. Imaginem um encontro síncrono com as crianças tão pequenas. Então, isso aqui tudo se dá ao mesmo tempo, era um ambiente ruidoso, né? Claro que a gente, quando faz a análise da cena, a gente vai desmembrando, né? Vai adentrando as camadas que a gente pode entrar para poder se aprofundar na cena. Desde o início, nos chama muito a atenção essa conexão de olhares. A Teresa, ao mesmo tempo que ela está na relação com a melancia e afetado por ela não desconecta desse olhar com os outros. Quer dizer, parece que há um afeto mútuo aqui entre todos. O que ela estava estabelecendo ali também convoca o olhar das outras pessoas que estavam participando. Quando a gente vai adentrando, a gente vai tentando olhar para a cena com que indícios a gente tem aqui nessa relação de afetos. O que poderia ser para nós um indício? Por exemplo, a Malu está aqui completamente, parece que mergulhada. Então, a gente vai fazendo esse recorte, ó. Então, é a mesma cena anterior, a gente só aproximou um pouquinho, a gente recortou, né? Ter seu corpo molhado após a sua relação com a melancia, a intriga, né, a Teresa, e deixa a Malu bastante curiosa. Mas ao que será que a Malu está atenta? O que será que a experiência vivida aí na relação entre a Teresa e a melancia provoca e convoca na Malu? Que tipo de conexão se dá
entre elas, né? Que afeto é esse? A gente pode também dizer que, apesar de, nessa segunda cena, elas não estarem se olhando, mas parece que há essa conexão e até uma certa interlocução entre elas. A Malu é muito expressiva, né? Não diz uma palavra, né? Mas a gente consegue ler a conexão, o interesse, a atenção, a curiosidade, o desejo de se aproximar disso. Então, aqui também fica uma oportunidade para a gente falar que linguagem, né, que linguagens estão nessa relação, na expressão com a infância. Claro, são crianças que nesse momento já falam, a gente tem a linguagem oral, mas tem muitas outras linguagens, Lores já nos convocava para esse olhar, que são componentes dessa expressividade da infância. E aí, o que acontece, né, nessa continuidade dessa experiência? Quando a Malu, que também está lá na sua casa, num contexto preparado, organizado, ela vai comer a mexerica, imediatamente ela pede para tirar a camiseta. Até aqui, a gente podia aferir ou levantar hipóteses sobre o que estava afetando a Malu. Será que era a relação com a melancia? Será que a Malu já tinha comido melancia daquele jeito? Será que a Malu já tinha comido melancia? Será que era a questão da Teresa estar sem camiseta ou até o próprio gesto da Teresa em relação à melancia? Mas a gente não tinha ainda contato direto com o pensamento ou com qual teria sido ali o principal afeto da Malu, que a convocou no olhar. E nessa continuidade ela vai declarando, quando ela pede para tirar a camiseta, parece que de alguma forma ela quer viver algo próximo, parecido com o que a Teresa viveu. Inicialmente ela diz que não está molhado, mas a sua mãe lhe mostra uns pinguinhos na barriga. E ela se surpreende com a relação que estabelece entre a fruta, uma outra fruta, e o seu corpo. Com isso, a gente pode dizer que a Malu contou com parceiros que não se anteciparam. A mãe funcionou como uma parceira ativa, acolhendo seus pensamentos, reconhecendo os seus desejos, mas não se antecipando a eles. Houve uma escuta atenta, uma escuta qualificada, como a Fá já disse nesse início. Também uma escuta atenta e qualificada na relação com os educadores, que ficam nessa coleta de indícios, numa suspensão ali na experiência, para entender, para ouvir, para se pôr nessa posição de escuta real das crianças. Ô Lu, você permite? Vai lá, Ju. Desculpa, você permite, é que você me deu um gancho aqui incrível, porque eu gostaria de complementar rapidinho. Vamos lá. Mas é aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né? Que é quando a gente escuta para interpretar o acontecimento da aprendizagem e não para verificar o que aprendeu, né? Então, quando a Malu ela olha para a Teresa, percebe, se afeta pelo que está acontecendo com a Teresa e cria suas conexões, que são totalmente singulares e que é dela, né? É da Malu. Então, o que a Malu faz? A Malu ela vai se emprestar daquele conhecimento, ela não está simplesmente repetindo como um papagaio repete, né? Mas ela está querendo, assim, bom, então tá, se aconteceu isso lá, como que seria acontecer esse acontecimento aqui, comigo, aqui agora, né? Nessa relação. E acho que se lançar a essa experimentação, a essa experiência, né, por si, então ela não é uma repetição, realmente não é, mas ela é um empréstimo. Era isso. José, acho que eu seguiria nessa linha para falar dessa questão da autoria. Nesse pensamento,
a Malu também está sendo autora da própria experiência. Como você acabou de dizer, ela se empresta de um conhecimento da amiga para viver uma outra experiência, uma experiência nova. E é nessa interação entre elas que se dão esses campos e essas aprendizagens. Eu não quero me estender, porque a gente ainda tem aqui a experiência da Clélia super importante do G4. O que eu acho importante declarar, talvez aqui como uma fala final, é que não se trata de ensinar sobre a fruta, né? Nem falar sobre a água que tem, a água que não tem, mas entender essa experiência, essa relação entre todos esses sujeitos como uma experiência complexa e que traz todos esses aprendizados. Quer dizer, ela vai saber sobre a fruta, sobre a água, sobre o sabor, como abre, como não abre, mas tem outras camadas que a gente também pode adentrar. José, queria aproveitar para deixar uma provocação para você. Depois que a gente ouvir a fala da Clélia, que você pudesse trazer um pouquinho na sua fala, talvez aí mais para o final, que conexões você destacaria entre essas duas experiências? Que conexões você vê entre elas? Acho que seria um jeito bacana da gente poder ir fazendo também essa relação entre as experiências. Tá, entre a experiência do G1 com o G4, é isso? Com o G4, isso. Tá bom. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para a Clélia. Eu agradeço a atenção de todos até aqui. Clé? Obrigada, Lu. Obrigada, José. Boa noite a todos. Eu sou a Clélia, sou uma das orientadoras do Grupo 4 este ano. São crianças de 4 e 5 anos. Quero dar boas-vindas a todos aqui presentes, né? Comunidade da Escola Vera Cruz, pais, mães, todos os profissionais e também todos aqueles que estão aqui conosco apreciando e participando aqui dessa experiência, tá? Bom, as falas aqui, né, retratadas tanto pela Lu, também pela Fá e pelo José, elas evidenciam que o contexto para nós aqui na educação infantil, a criança e o ambiente assumem consistência muito importante, né? A gente tem dito que ganha identidades, né? Então, o contexto, ele dá visibilidade ao que muitas vezes é imperceptível, é invisível ali para nós. Então, por exemplo, ao desejo, à curiosidade, à comunicação, ao sentimento de pertencimento, né? Então, o jeito de mostrar, né, que nós valorizamos esses aspectos aqui do nosso projeto pedagógico é torná-los cotidianos, íntimos do nosso dia a dia, né? E nós temos aprendido muito com as crianças. Temos aprendido que processos importantes delas também acontecem ali durante muitos acontecimentos cotidianos, né, da escola. Portanto, ali acho que cabe-nos um desafio, né, que é como é que nós ali, como adultos, né, como educadores, a gente vai sentindo as atmosferas que vão sendo geradas ali no ambiente da escola, como é que a gente vai dando espaço para cenas episódicas que às vezes passam ali desapercebidas. Então, como é que a gente considera que a aprendizagem, ela não tem tempo nem hora para acontecer? Acho que isso é um aspecto muito relevante e com o qual a gente tem, né, se debruçado muito para pensar no trabalho com as crianças, né? A experiência, né, que eu vou compartilhar aqui, uma breve experiência aqui com vocês, né, do Grupo 4, ela traz também aqui um episódio cotidiano, né, que nasceu ali de uma cena inesperada, né, repentinamente a gente observa ali, escuta uma cena com as crianças, só que a gente observa que essa cena, ela tem uma relação muito forte com a nossa intencionalidade curricular no G4, né? Nós temos um aspecto no currículo do G4 que nós temos nomeado como Sistema Simbólico de Comunicação. O que significa, né, esse nome, né? Significa a criança, né, ela deseja comunicar, né? Significa ela representar o que ela está sentindo. Né? É a expressão que convoca a criança para que ela possa inventar um sistema de comunicação. Então, são vários, né? Pode ser desenho, escrita, e é um pouco do que eu vou falar aqui para vocês, né? E a gente deseja que essas nossas intenções curriculares, né, elas possam, né, ganhar muitos espaços e tempos das crianças aqui na escola, inclusive para além daquelas situações que são planejadas aqui pela equipe da educação infantil, né, os professores, os atelieristas, como disse a Lu há pouco, né. E mais ainda, acho que tem um desejo muito forte nosso, né, de que as crianças, elas não nos peçam licença para
dar visibilidade aos seus processos de aprendizagem, que elas possam fazer isso o tempo todo, né? Em qualquer tempo e lugar, né? Isso é fundamental. Então, a cena que eu vou trazer aqui para vocês, como eu já disse, do grupo 4, né? Ela aconteceu, inclusive, recentemente, né? Em torno aí de 2 ou 3 semanas, né? E em que, após vários meses distantes, né, em razão aí da pandemia que a gente vem vivendo, as crianças reinauguram ali uma relação com o ambiente escolar, né? O ambiente ali presencial. Então, o livro Túnel, do autor Anthony Brown, repentinamente, ali, ele some do armário da sala, né? Ele some e a gente procura por todos os lados e não encontra. Procura em todas as salas e vai atrás das outras professoras, enfim. É uma busca incessante. E aí, as crianças, em um determinado momento, nos falam, não, olha, só pode, né, só pode ter sido o Saci Pererê, ele pode ter sido responsável aí pelo sumiço desse livro, né? Então, elas atribuem essa responsabilidade ao personagem, que é um personagem presente na cultura brasileira de modos muito diversos, né? Inclusive, para muito além do Monteiro Lobato, né? E assim, né, como os textos do Anthony Brown, né, para quem conhece aqui, são textos maravilhosos, né, que tem uma relação muito intensa entre as imagens e a própria narrativa escrita ali que é construída, né, ele convida as crianças para uma experiência leitora carregada ali de emoções, de afetos, né, cada página virada ali com as suas ilustrações, elas capturam, elas sequestram o leitor, né, e o faz parar com atenção ali para cada detalhe ali que acontece ali na narrativa, né? Então, do mesmo modo, né, parece que esse mistério, né, que inclusive o livro Túnel ele evoca nas crianças, o Saci Pererê também tem sido para essas crianças, né, um personagem presente no imaginário delas, como alguém que é causador de mistérios, né? Saci Pererê, que eu suponho, né, que muitos saibam aqui, né, ele presume-se que ele nasceu ali, né, essa história nasceu ali na região sul do Brasil, né, primeiro ali uma lenda indígena, né, o Saci era um jovem índio de cabelos vermelhos, muito conhecedor da fauna e da flora, depois na mitologia africana, né, ele se transformou lá em um personagem negro que perdeu a perna lutando capoeira, né, e ele tem essa característica, essa personalidade brincalhona e travessa, né, então é uma referência que constitui a cultura brasileira, né? Então, no entanto, para estas crianças deste grupo 4, né, essa identidade brincalhona e travessa do Saci, ela inaugurou uma relação, né? Então, que com certeza, né, essa relação que vem sendo constituída aí com esse personagem, ela vai fazer nascer novas narrativas, né? Novas narrativas para a nossa cultura, né? Então, eu convido todos vocês aqui, né, a apreciar um pequeno fragmento, né, dessa experiência que foi, acho que o José trouxe aqui com força, a Lu e a Fá, né, que foi escutada ali pelos adultos, né, isso é fundamental no nosso projeto pedagógico, né, como é que a gente se relaciona com esse valor, né, e o que a gente faz com isso, da escuta, para onde a gente segue, né. Então, eu lembrei do Manuel de Barros, né, que tem um poema Escova em que ele diz: eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma. Então, o convite que eu lhes faço aqui, né, nesse encontro com vocês é: como é que nós, adultos, podemos ser escovadores das palavras, gestos e olhares da infância? Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Espera só um pouquinho. Peraí, acho que não incluí o áudio, peraí. Foi aí? Foi, Clélia, tá tudo bem. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. Bom, começos, né? Como disse a Lu trouxe ali uma cena que foi vivida. Clélia? Ali. Clélia? Oi? Não Oi? chegou a tela ainda. Não? Não, pode continuar. Espera aí.
desculpem. Vou compartilhar de novo, gente. Vou tentar compartilhar pela Ana. Chegou ou não? Eu não sei se compartilhou aqui. Não, você estava antes, Clé. Às vezes não tá, peraí. Deixa eu incluir o áudio. Tá agora? Vou incluir pela área mesmo. Agora tá, Clélia, Tudo bem? tá ótimo. Tudo certo. Tá dizendo aqui que a minha conexão tá ruim, mas eu espero que dê tudo certo, tá? Então, recomeços, né? Como disse a Lu há pouco, né? A cena que ela trouxe foi uma cena vivida remotamente, né? Então, essa cena, ela se deu há poucos dias, né? Há poucas semanas, né? Após ali do retorno presencial ali das crianças, no mês de outubro. Ela pertence ali ao grupo 4, né? Das professoras Fátima, Flávia, a artilheirista Luz Marina e eu como orientadora. Saci, o Saci, personagem presente de modos diversos na cultura popular brasileira, habitou o imaginário das crianças do G4 desde os primeiros dias na escola este ano e continuou sendo lembrado nos tempos de pandemia. A curiosidade diante desse ser presente no imaginário popular, que todos falam, mas que ninguém nunca ouviu de fato, fez emergir uma pergunta. O que será que o Saci anda fazendo enquanto a escola está vazia? Então, este ser, né, o Saci, desde o início do ano, circula lá, né, na educação infantil, né, sobretudo nesse grupo, no grupo 4, e muitas vezes nos encontros virtuais, as crianças nos perguntavam, a escola está vazia, né, mas quem será que está habitando aquele lugar agora, neste momento? O reencontro com a escola, após tantos meses distantes, mais uma vez conectou as crianças a esse personagem. Quando a Elisa anunciou um problema ali para o grupo. Nosso livro preferido, Túnel, sumiu da nossa sala. Será que o Saci levou embora? Então, o sumiço, ele suscitou ali um mistério e o desejo de compartilhar estratégias para capturar o Saci, autor de muitas travessuras pela escola. Aí a Elisa nos diz, num determinado momento, vamos fazer uma placa com uma pessoa igual a Saci de verdade. E vai ter um escrito, procure o Saci. Fazer uma placa com Saci de verdade evidencia que a Elisa aprendeu que ao expressar os seus pensamentos por meio da linguagem gráfica, na relação do desenho com a escrita, possibilitaria a melhor comunicação ali do seu desejo de encontrar o Saci. Ela anuncia um problema, né? E a Nina, né, inspirada pela ideia da Elisa, ela inventa a sua placa e endereça ali uma pergunta ao Saci. Ela comunica ali com os seus desenhos escritos a sua inquietação relacionada ao sumiço do livro. E aí ela nos diz, eu escrevi, Saci, seu engraçadinho, por que você pegou o nosso livro? E aí faz esse desenho do Saci e esses escritos. Essa é a conversa direta com esse ser que adquiriu para ela uma identidade travessa. Um ser traquino, mas que desperta o desejo de relação, né? Justamente por ter essa característica brincante e misteriosa. E a Estela, né, e a Nina Otto, elas escolhem a brincadeira para comunicar a estratégia da caça ao Saci. Então, o buraco é a invenção que o impedirá de uma fuga, mas não basta ali uma prisão temporária ali para elas. 100 dias, diz a Sofia, e a Elisa acrescenta, não, até o coronavírus passar. Então, dessa cena que foi observada, né, que foi ouvida ali pelas professoras, né, a gente viveu ali um movimento de escuta e de interpretação. O que é que essas crianças estão nos dizendo, né? Como é que elas estão querendo, desejando comunicar os seus pensamentos, né? O que elas podem inventar com isso? Então, né, os adultos ali, muito próximos dessa escuta das crianças, eles levantam hipóteses, olha, ali vamos pensar em hipóteses, né, de ações, para que as crianças possam ali dar visibilidade aos seus pensamentos. Então, esses são contextos, isso aí é um exemplo, um contexto de aprendizagem, que as professoras pensam, olha, quais são os materiais, quais são os riscadores, os papéis, né, a forma como as crianças vão se organizar, para que elas possam colocar em jogo esses pensamentos, né, e que elas possam viver esse problema, né, com muita força. Então, aqui também é a continuidade, né? São desenhos, então as crianças vão
vivendo muitas ali experiências, né, por meio da linguagem gráfica e desses escritos. Aqui é uma cena, né, que é uma breve cena, para falar um pouco dessa continuidade, né, a Lu falou, né, do direito à continuidade das crianças. Então, como a aprendizagem ela não tem tempo nem hora ali, a gente não tem controle, né, essa foi uma situação, um dia, né, logo na semana passada, né, uma das crianças do grupo 4, a Estela, chega ali na entrada, nos entrega, né, um saquinho cheio de desenhos, toda alegre. Ela falou assim, eu fiz as placas em casa para o Saci, então toda ali muito envolvida ali, né, afetada por esse desafio, e ela traz ali os desenhos, e esse é o momento, essa pequena cena, em que ela narra ali para a professora essa experiência ali das suas estratégias para poder pegar o Saci. Alana, eu vou fazer buraco na areia pro Saci. Já fiz aqui. Vou lá dentro. Nem no Saci, mais buraco. E cadê meu buraco? Tá no buraco? Tá. E aqui ele tá caindo no rio. Alana. Aqui são os desenhos, então Saci na areia, Saci... Aqui foi engraçado que a Estela desenha, né, no treinamento ela faz um desenho ali, esse é o túnel, o livro Túnel, né, ela escreve ali o túnel na mão, é o Saci, né, e depois outro dia eu fui reparar com calma ali junto com as professoras, inclusive ela traz ali a capa do próprio livro, porque no livro tem uma menininha, né, entrando no túnel, né, e até a roupa, né, ela se atenta ali à roupa da menininha adentrando o túnel, né. E aqui, né, o exemplo da Sofia, acho que é para dar essa marca importante, né, do quanto as crianças, né, quando elas vão se comunicar, produzir os seus pensamentos ali no mundo, como o desenho, ele é uma linguagem muito forte, né, ele comunica muito pensamento, ele tem um potencial importante, né, então, quando a Sofia faz esse desenho e ela nos diz, olha, o Saci vai pular até aqui, aí, quando abrir um espaço no meio do X, ele vai cair. Aí ele vai fechar. Eu vou colocar uma fita crepe aqui no X, de verdade, para ele não fugir. Então, no desenho dela, tem toda uma elaboração de uma estratégia, de um pensamento que está por trás, né? Aqui, né, acho que também é um exemplo, né? As crianças passam, né, a colocar... a povoar a escola, inclusive, né, com essas placas, com esses escritos, então Saci preso, né, procura Saci na areia, e as estratégias ali, né, para essas armadilhas, né, mas esse desenho, especialmente, ele nos chamou bastante atenção, esse desenho da Estela, porque mesmo assim, mesmo ela sabendo, né, ela escreve e também usa o recurso da escrita como uma possibilidade, mas aí ela encontrou ali um jeito, né, quando ela fala, menos Saci, mais buraco, né? Então, isso tem um potencial comunicativo muito forte, né? Então, é de olhar para o desenho, né, com essa força comunicativa que ele tem. E aqui são pequenas observações, né? São pequenas interpretações que nós fizemos, né? Nós pegamos essa cena e pudemos aprender muito com ela. Aliás, é uma breve cena, né? Mas como a escuta atenta nos ajuda a aprender muito com as crianças, né? Então, acho que um grande problema ali que mobilizou as crianças é o que significa a falta do livro em mim, né? O que esse problema me mobiliza, né? Então, esse problema, ele convoca as crianças a adentrarem a potencialidade das linguagens, né? Para que elas pudessem, né, melhor comunicar os seus pensamentos. Então, ali as letras, os desenhos, eles estão fortemente relacionados com a intenção das crianças de comunicar os afetos que esse personagem desperta nelas, né? O que está em jogo nessa brincadeira, né, não é nem chegar à solução de um problema, uma comunicação e ponto, né? Mas é gerar ali um encontro de percepções e afetos entre as crianças que conecte ali diferentes processos de aprendizagens, né? Então, na cena, há um encontro, né, entre essas singularidades. A Nina, a Estela, a Sofia, a Elisa. E o que elas fazem? Elas criam, elas inventam meios expressivos, né, que possam ali ser comunicativos.
e que possam dar visibilidade aos seus pensamentos, ou seja, que possam dar visibilidade à potência da infância, né? Que eu acho que é essa força que a gente quer dar aqui para vocês, né? Então, trata-se do registro, né? Eu escrevo, para quê? Para que eu possa manifestar as minhas inquietações, as minhas indignações com relação, né, ao sumiço do livro. E isso como vem? Isso vem numa costura entre a escrita, o desenho e a oralidade. Não é só por uma via, são várias linguagens que se integram nessa experiência. E é isso que vai dando sentido, né, para elas. Então, aliás, mesmo que as crianças, né, se relacionem, né, com um sistema de representação já existente, por exemplo, a escrita, né, sempre há um olhar inaugural para o conhecimento. Acho que é isso a beleza, né, de olhar para essa potência da infância, né? Então, a diferença nesse exemplo, né, é que o conhecimento instituído do adulto, ele não se sobrepõe ao inventivo das crianças. É esse o cuidado que a gente precisa ter, né? Então, a gente diz que, né, tudo está por vir, né, na cultura da infância. É um movimento ali, é um movimento constante, né, de encontro entre a cultura da infância, né, as nossas intencionalidades enquanto escola. É importante deixar isso muito marcado aqui, acho que a Lu trouxe na fala dela, a José também, né, a força que tem que ter a escola ali com as suas intencionalidades, né, porque nós somos escola, né, responsáveis ali pelas aprendizagens das crianças, né, mas, e o conhecimento, essa relação disso com essa intencionalidade, com o conhecimento também da humanidade, né? O conhecimento que vem sendo construído e também com o qual nós precisamos nos relacionar também, né? Então, a escuta, intencionalidade e essa relação, né, com o conhecimento da humanidade, né? Só que tudo se encontra ali em permanente transformação, né? Em permanente movimentação. E traz ali, a diferença é que traz uma transgressão para o pensamento adulto, né? Porque o pensamento adulto, que muitas vezes, já tem um pensamento pronto e que muitas vezes, né, imprime ali uma única possibilidade, né? A gente está falando de uma outra perspectiva, né? Tem uma autora, né, que a gente aprecia bastante na educação infantil, né, suponho que muitos de vocês devem conhecê-la, chamada Virginia Castrup, em que ela diz que a aprendizagem, né, ela não deve ser compreendida como a passagem do não saber ao saber, né, e nem tudo é a transição de uma preparação que desaparece com a solução ou o resultado, né. Ela diz que a aprendizagem, ela é sobretudo invenção de problemas. Então, é uma experiência de problematização. Portanto, né, eu acho que mais do que respostas, né, do que já tem tudo pronto ali, pronto e acabado, nós adultos, né, educadores da infância, nós precisamos nos responsabilizar ali e iluminar esses processos de aprendizagem das crianças, né? Processos estes que são interpretações contínuas, né, em relação à nossa cultura, né? Então, dos bons problemas podem nascer novas perguntas, teorias, hipóteses que podem constituir novos problemas e novos conhecimentos, né? Acho que, aliás, assim né, com o conhecimento da humanidade, né? Não deve ter uma finitude, ser considerado conclusivo, né? Esse movimento, né, de olhar para a infância desse jeito, eu acho que traz até uma pergunta para todos nós aqui. Olha, a gente está falando de uma experiência humana, né? Porque agora eu vou trazer um outro aspecto que tem a ver a relação da criança com a realidade, né? Depois eu vou falar um pouquinho do professor, que eu acho que dá continuidade um pouco a isso que eu falei um pouquinho desse olhar ali do adulto para a construção de cultura da criança. Aqui tem um outro aspecto que aparece nessa cena, que evidencia ali a relação da criança com a realidade. Então, as crianças, né, numa pequena cena, elas evidenciam ali, elas pensam modos diversos de comunicar numericamente uma possível dimensão do tempo. Olha só como elas estão conectadas. Então, elas se relacionam com uma ideia de números grandes. Então, quando a Sofia diz 100 dias, e a Elisa fala assim logo em seguida, não, até o coronavírus passar, acho que isso evidencia com força o quanto essas crianças, a subjetividade dessas crianças, ela está presente na realidade. A gente não pode desconsiderar isso, né? E elas comunicam isso como? Né? De diversos modos, mas neste caso, produzindo fantasia. Então, é a invenção de uma armadilha para o saci, um buraco. É isso que tá forte ali para elas.
Bom, e aí um outro ponto também muito importante, né, para todos nós adultos aqui presentes, não só educadores, também famílias, enfim, todos, né, e o adulto da escola presente nessa experiência, o que lhe cabe, né, qual é a sua responsabilidade, né, então, a gente tem falado muito, né, que há que se ter um estado de atenção ali para as conexões que as crianças estabelecem, né, isso é essencial garantir, né, o direito que elas têm à invenção, a participação ali de um grupo de aprendizagem o tempo todo, né? Em qualquer tempo e lugar, né? Não só naquela situação que foi planejada ou em um determinado momento, é o tempo todo, né? Então, essa presença do adulto, ela se transforma em interpretação, em intencionalidade, intervenção, para que as crianças possam dar continuidade ali às suas investigações e aprendizagens, né? No cotidiano da escola. Aqui, no caso, né, a continuidade se deu no entrelaçamento dessa cena, né, que eu trouxe para vocês, com uma intenção curricular do G4, né, que é a invenção de jeitos, sistemas de comunicação, e que acontecia, inclusive, em outro tempo e espaço, né? Por exemplo, ali, aquelas meninas, né? A Nina e a Elisa numa mesa desenhando, e também tem acontecido, né, com muita regularidade nos encontros virtuais, que tem se mantido, né? E que tem sido considerado por nós, acho que a Lu trouxe essa força e evidenciou bastante isso, como contexto de aprendizagens muito importante para as crianças, né? Bom, por fim, né, acho que a Fá trouxe ali no começo, na fala dela, né, não sei, só sei que foi assim, né, que é uma fala do Chicó no Alto da Compadecida, e eu escolhi só um trechinho aqui, né, em que o João Grilo fala para o Chicó, né, no livro. Ele fala assim, que isso, Chicó? Eu já estou ficando por aqui com as suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. Quando se pede uma explicação, vem sempre com, não sei, só sei que foi assim. Então, um pouco para dizer assim, que essa frase, né, acho que do Ariano Suassuna, né, acho que a gente seja, né, se relacionaram com essa frase já ali no convite dessa live, né, ela é muito inspiradora para a gente pensar nesse encontro aqui com vocês, porque ela traz, ela revela, né, ali um aspecto muito importante, que é o direito das crianças de inventarem mundos, né, que elas possam ter seus pensamentos assim como são, valorizados. Então, pode ser metafórico, poético, concreto, silencioso, fantasioso, seja qual for o tipo de pensamento, e inclusive como é, né, com todos nós, com o ser humano, é assim, né, que elas possam ter seu pensamento valorizado, né, e que elas possam, com isso, participar de um grupo de aprendizagem em qualquer tempo e lugar. Bom, eu comecei com Manuel de Barros, né, também encerro com ele, né, com parte do poema Escova, que eu vou ler aqui para vocês. Eu tinha vontade de fazer como dois homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando o osso. Depois eu aprendi que aqueles homens eram arqueólogos. E logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no meu quarto, trancado a escovar palavras. Então agora eu encerro aqui a minha fala fazendo um convite para todos vocês aqui, famílias, profissionais, né? Sejamos escovadores das palavras, gestos e olhares da infância. E agora eu convido o José, né, também para fazer suas observações aqui com relação a essa apresentação. Obrigado, Clélia. Que demais poder participar desse momento. É muito bom. Acho que eu vou abrir quase que adiantando um pouco a pergunta que a Lu fez para mim, né? De o que uma experiência tem a ver com a outra. Bom, eu acho que fica muito claro aqui que nós estamos falando de um posicionamento político e escolhas éticas educacionais.
né? Acho que isso fica bem evidente já logo de cara, onde a gente trabalha com uma questão de deslocamento. É um deslocamento, por exemplo, da criança, porque a gente sempre pensava assim numa educação onde você coloca a criança no centro e ela se torna um alvo de ensino. Quer dizer, o que a gente precisa ensinar para aquela criança, como a Clara lembrou da Kastrup, né, quando ela traz isso, não é uma passagem do não saber para o saber. Então, quando a criança ficava no centro, justamente para a gente ter ela como um alvo de ensino. E, de repente, agora, ela não está mais no centro, mas ela está conosco. Ou seja, nós estamos querendo saber o que e como ela aprende, né? E nós também estamos preocupados em como que nós podemos aprender com essas crianças também, né? Ou seja, então, é uma verdadeira comunidade de aprendizagem, né? Que a gente vai constituindo sem que isso nos tire, né, dessa responsabilidade educadora, né, que nós temos, porque e não é essa questão absolutamente, né, mas é muito importante a gente dar espaço para todas essas singularidades entrarem em contato e constituírem esse comum. E esse comum é o próprio projeto pedagógico da escola, né? José, você traz um aspecto muito importante, né, nessa observação, porque assim, quando a gente olha para uma cena, né, como essa, assim, não é unilateral ali, né, não é só escutar. Eu poderia ali, né, e colocar as professoras, colocar as placas pela escola, né, chegar ali a um produto final e encerrar, ser conclusivo, mas a diferença, né, a força dessa experiência é de poder pensar assim, olha, existe ali um problema posto para as crianças, mas o adulto, ele se coloca em relação e vive também esse problema, claro, do seu ponto de vista, claro, como professor, com intenção, com intervenção, e ele também ali nessa relação com as crianças, ele se coloca em jogo para que ele possa também inaugurar um próprio conhecimento na humanidade. Então, eu fico pensando que isso é um ato de muita coragem também, né? Porque você é sair do que está pronto, do instituído, né? Claro que a gente valoriza muito o instituído, mas como é que a gente pode, né, ser responsável, nós adultos também, ser responsáveis por novos mundos, né? Isso. Acho que essa invenção de novos mundos, né, que é uma coisa deliciosa da gente poder viver com as crianças, porque elas fazem isso muito bem. Nós é que acabamos esquecendo de como que se faz isso, né? Então, por isso que a gente precisa estar sempre aprendendo e se atualizando com elas, para a gente não perder isso, né? Essa capacidade inata de inventar mundos, né? Que é muito, muito preciosa. Eu não sei se ainda há tempo de fazer mais comentários, enfim, mas eu só queria trazer mais umas coisinhas aqui em relação a essa experiência que eu acho super importante, que eu diria assim que essa problematização que foi vivida por esse grupo, né, fica claro para mim que não bastava só investigar os meios e os modos para que elas pudessem se comunicar melhor, né, ou seja, como que eu vou desenhar, com que papel, com quais letras que eu vou escrever, enfim, né, mas principalmente escutar o desejo que pedia passagem para se expressar, né? Então ali é um outro movimento que acontecia concomitantemente, que por vezes a gente esquece e não consegue escutar exatamente esse pedido de passagem do desejo para se expressar, né? Então, encontrar o melhor modo de dizer melhor é uma coisa, mas não é a mesma coisa que encontrar a expressão para melhor dizer. Parece um jogo de palavras simples, mas isso é de uma profundidade muito grande, né? Porque uma coisa é da ordem da objetividade, por exemplo, saber como operacionar ali um sistema para poder me comunicar, por exemplo, né? Como agora nós estamos falando, então eu estou operacionalizando a fala e como é que eu posso me comunicar melhor, né? Agora, a outra é de ordem subjetiva, quer dizer, por um saber expressar, né, que ainda há que se saber, né,
que envolve uma investigação, que aí é uma investigação estética, porque são escolhas, né? Qual é a melhor forma, qual a melhor palavra, qual a melhor imagem, e como que tudo isso vai se conectar esteticamente para poder, então, expressar esse meu desejo, né? Então, para mim, esse é o modo, fica super claro para mim aqui, de romper com esse fluxo dessa normatização educativa, né, das escolas, porque o que se quer aqui é oportunizar para as crianças essa experiência, né, que possibilite a elas darem a visibilidade a essa, como a Fá falou lá no começo, né, essa desorganização dos seus pensamentos, que na verdade é uma outra organização que não de adulto, né, de pensamento, para que elas possam expor essas percepções e esses afetos, né, e ao mesmo tempo provocar uma instabilidade nessa organização do pensamento do adulto. Por isso que todo mundo ali está aprendendo um com o outro, né? E então a criar esses contextos de aprendizagem que aumente a potência expressiva que já é nata das crianças, né, na relação com essas múltiplas linguagens por uma diversidade de materiais e de materialidades. Acho que essa é a investigação que nos comunica o que há de mais originário, né, no pensamento da criança. Né? Então, é isso. Que possibilita uma maior aproximação com essa cultura da infância. Então, nós é que estamos nos aproximando da cultura da infância e não a criança se aproximando da cultura do adulto, né? Só. Né? Ela também se aproxima, mas não só. Ou seja, há um movimento nosso de deslocamento, de uma outra perspectiva. Né? Então, o contexto não é apenas para uma problematização, como você falou, Cleia, que eu concordo perfeitamente, a problematização não é só para as crianças, né? Mas também para o adulto. Então, essa tríade que você traz aqui, né, a interpretação, a intencionalidade e a intervenção, cada palavra dessa, se a gente pudesse fazer exatamente o que você sugeriu aqui, vamos escovar interpretação, intencionalidade, intervenção e ir lá, né, no que isso realmente dá força e traz potência para todas essas experiências educativas com essas crianças. Né? Então, assim, por último mesmo, que aí eu vou parar de falar, então, na minha opinião, eu acho que a conexão, além de ser essa de uma coerência política, estética e ética, né, entre as duas experiências, né, é que nas duas a gente evidencia o valor que a gente dá para o direito à expressão, a expressão da criança. Né? Então, isso, para mim, é uma coisa que fica muito, muito evidente. Eu só tenho que agradecer, porque é sempre uma oportunidade para mim, porque eu também entro nesse jogo de aprendizagem, claro. Estou aprendendo com todo mundo, com essas crianças também. Delícia. Muito obrigado, viu? Adorei para vocês duas aí, as três, né? Lá também. Obrigada, José. Obrigada, Clélia. Obrigada, Lu. Né? Nada como a gente estar de fato conectado com as experiências das crianças, para a gente poder pensar em cima delas, dar luz às aprendizagens, tanto de crianças quanto de adultos. Né? Então, acho que é muito bom quando vocês trazem assim cenas curtas, pequenas, né? Mas que fazem a gente muito aprender, né? Olhar sempre também com o olhar inaugural. Porque quando a gente tem a ideia de que a gente está sempre para ensinar o que eu sei para as crianças, eu não estou com o olhar inaugural, eu estou com o olhar de uma repetição e de uma reprodução contínua do mundo, do conhecimento, né? E quando a gente pode se relacionar buscando camadas de interpretação, a gente fala terceiras margens, né? Então, é a cultura da infância com a cultura do adulto, vamos dizer assim, com a cultura da humanidade, que se encontram na cultura escolar e constrói-se uma outra coisa, né? Que é inusitada, que é inaugural e que está em jogo as subjetividades de todos esses sujeitos que estão ali naquela cena. Então, acho que tem uma força muito grande e agradeço demais porque de alguma maneira vocês trouxeram isso aqui para a gente. E Ju, não precisa querer parar logo de falar não, porque é sempre bom te ouvir, a gente sempre faz novas
novas conexões. Eu é que agradeço demais a sua presença, claro, não só hoje, mas por estar acompanhando a gente nesse processo, nessas construções e nessa busca cotidiana, né? Porque eu ia falar isso também, assim, quando a gente se propõe como escola a pensar a educação e a aprendizagem dessa maneira, como uma experiência, né, que tem o valor da escuta, a escuta da expressão da criança, ela é composta por essas múltiplas linguagens, né, as múltiplas linguagens fazem uma composição. Não é fácil a gente qualificar a nossa escuta para poder dialogar a partir dela, né, a partir do que a gente vê da cena, que conhecimentos que as crianças estão nos trazendo, da onde ela tirou isso, o que ela conhece do mundo, que conhecimento do mundo está posto nessa expressão das crianças, para que a gente também, como escola, possa dar lugar a isso, dar lugar a essa relação das crianças com o mundo, de modo que elas possam interpretar o mundo que a gente pode apresentar para elas, né? Então, não é uma tarefa fácil a que a gente se propõe como equipe. Então, eu queria só trazer o valor que a gente dá ao pensar junto. Então, o nosso trabalho é bastante em equipe, é bastante conectado no grupo de professores, pelos vários pontos de vista. Então, a gente tem a turma das artes, dos nossos atelieristas, sempre junto com a gente, olhando e analisando as cenas. A gente tem o olhar do orientador, a gente tem o olhar do professor, né, de diferentes professores, dos grupos de professores, e é isso que tem feito a gente construir e poder pensar e avançar no nosso projeto pedagógico. Então, agradeço muito, muito essa oportunidade, tá bom? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, eu estou aí fechando. Vai lá, Ju. Só mais uma coisa, eu acho que você acabou de nos provocar que nós precisamos fazer um outro encontro agora sobre a perspectiva do atelierista. Vamos pensar, a gente pode sempre ir construindo outras possibilidades aqui. Mas achei que era muito importante também entre nós e na nossa comunidade, fazendo uma certa síntese, né, de tudo que a gente tem vivido, enfim. Eu acho que eu vou fechar, vou ler aqui meu finalzinho, e Clélia, Lu, querem falar alguma coisa? Tudo bem? Não, só agradecer a escuta de todos. Estou aqui, então. Bom, enfim, foi assim, mandando material para casa, usando a plataforma educacional, encontrando famílias e crianças pelas telas e agora presencialmente, nos encontros de formação constantes entre nós aqui da escola, que buscamos durante o ano todo novas formas de estar em relação com as famílias, nossas crianças, numa tentativa de diálogo com as concepções, valores e princípios do projeto pedagógico do Veracruz, que faz tanto sentido para a gente. Esse processo abriu novos caminhos, novas descobertas, muitas aprendizagens, e sabemos que não acertamos sempre, mas temos tranquilidade, porque em uma comunidade que se dispõe a aprender, nos pusemos juntos a pensar, a avaliar e encontrar caminhos e sempre novas perguntas. E isso é o mais importante. Bom, eu vou agradecer de novo o privilégio de ter participado dessa conversa, mas muito mais de fazer parte dessa equipe. É um grupo que sempre trabalhou junto, partilhando dos mesmos valores e dos mesmos sonhos. E diante dos acontecimentos um tanto quanto inusitados e desorientadores desse ano, porque, não sei se todos sabem, além da pandemia, a gente perdeu pessoas muito queridas na história da nossa escola e pessoas muito importantes na história de cada um de nós, né? Mas essa equipe se sustentou em si, sempre se apoiando, colaborando, dando espaço e apoio para trocar cuidados e aprendizagens. Então, só foi possível porque os professores, porque os orientadores, coordenadores, funcionários do Vera, equipe de TI e de TE, famílias, crianças, a direção da escola, todos juntos se dispuseram a viver o sentido de uma comunidade que aprende sempre. E isso precisa ser a marca do projeto pedagógico. Então, quero agradecer muito, muito, muito obrigada à escuta de todos, a presença, e que depois vocês possam nos trazendo
também problematizações, perguntas que possam ter ficado, nos procurem de alguma maneira, que vai ser um prazer dialogar com vocês, tá bom? Então, assim, que essa pandemia acabe, mas que essas forças todas que a gente construiu permaneçam aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada.